Quinta-feira hoje, como é bom podermos tirar mais um tempo para refletir das ceias diárias. O exemplo que eu quero trazer para nós hoje, intitulado Reino do Senhor permanece para sempre. Fato incontestável que o reino de Deus permanece sempre. Assim como diz no Salmo 35, versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, onde Deus reina, onde Deus tem lugar no coração, na mente, na vida daquela pessoa que o segue. Dos séculos atrás, o Egito era o berço das artes e a mãe da cultura. Os seus carros eram de ferro, suas cidades possuíam centenas de portões, levantou-se as suas pirâmides que têm permanecido durante séculos e os monumentos do seu poder e tirania. Edificou suas fortalezas e prisões, fabricou instrumentos de tortura para o corpo humano, trazia para si grande número de presos e apenas a pronunciar do nome do Egito causava temor aos seus inimigos. Mas nada podia fazer para levar a sua vida moral e salvar o povo da decadência. Os seus milhões de habitantes, ainda que vitoriosos em guerras, foram derrotados por um poder ainda mais forte. Tinham menosprezado o Deus das nações e esquecido seus princípios, e o castigo lhes era fatal. A seguir destaca-se a Grécia, com uma cultura tal que tornava os lares do seu povo dignos dos deuses que adoravam. Os seus escultores, filósofos eram homens de mérito. Se cultura e delicadeza conseguissem perpetuar uma nação e guardá-la da decadência, a Grécia não haveria jamais de cair. Contudo, mesmo naqueles dias em que os seus oradores, filósofos, eram coroados de honras imortais, o povo já se havia degradado na prática sensual e aviltante do pecado a ponto de contaminar a honra dos que ousassem falar. Apesar de existirem templos suntuosos, que hoje são ruínas, não adoravam o Deus vivo e verdadeiro, senão os falsos ídolos que não tinham poder de ajudá-los. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, assim como diz em Lamentações capítulo 5, versículo 16. Surge então Roma, com um pé de ferro esmagando as nações, e os seus soldados atravessando os Alpes e os Pirineus mudaram o destino da Europa. Chegaram a penetrar na África com espada, sendo impedidos somente pelas areias do deserto do Saara. Depois de trazerem desolação ao povo do leste, erigem afinal o seu estandarte na Inglaterra. Clamando para si mesmo o Império Universal, Roma fez muito pelo bem do mundo, civilizou os países que conquistou, construiu estradas sobre os seus trilhos, tingidos de sangue, atravessou rios e sobre estes construiu pontes, estabeleceu leis, beneficiou-se a si mesma e deixou-nos uma boa herança. Não era necessário ser profeta para predizer o fim de uma nação em tais condições. E ao lado dessas grandes civilizações, o Egito, Grécia e Roma, o povo hebreu escrevia a sua história com letras de sangue. Abraão armava tendas na Mesopotâmia durante o tempo em que o Egito se achava no esplendor da sua glória. Este monarca lançou os fundamentos da grande nação israelita. Finalmente, Tito atacava Jerusalém, humilhando-a enquanto Roma atingia o apogeu de sua força. Por várias vezes o povo eleito teve de experimentar amarguras em consequência de seus pecados, da sua desobediência. Diversas vezes aproximou-se de Deus arrependido com lágrimas, mas afastou-se, voltando-lhe o rosto e ultrajando-o, deixaram de engodar pelo grosseiro pecado da idolatria. E assim, vencido afinal e esmagado e subjugado, Israel presenciou o desfecho da sua tragédia, sendo espalhado pelos quatro cantos da terra. Sim, são histórias, são momentos tristes de poder relembrar, de ver o que é uma vida de fato
sem Deus, sem Jesus, somente centrado no ser humano, no eu posso, no eu faço, no eu quero, você vai ver o que eu posso fazer. Meus queridos amados, precisamos buscar Deus, precisamos deixar Deus ser Senhor sobre nossas vidas, ser aquele que nos guia, ser aquele que nos traz força, sabedoria para vencer cada dia. Diz assim a palavra das senhas para nós hoje, quinta-feira, 20 de abril. 2 Reis 19:34, diz o Senhor: eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim. Então Deus tem sempre se colocado ao lado da cidade quando o rei o adorava, quando o rei buscava agradar a Deus em primeiro lugar, e assim todo o povo o servia e servia também a Deus. Em Lucas 12:32, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Meus queridos e amados, então este é o objetivo nosso, de chegar na eternidade, de perseverar, de crer, de confiar, de deixar Deus ser Deus em nossas vidas, sobre nossas vidas, em tudo quanto a gente vier a fazer cada dia. Deus quer nos dar o seu reino e isso basta. Vamos crer nessa promessa, vamos viver essa promessa cada dia. Dos irmãos boêmios escreveram: consolados, louvem a Deus cantando. Alegra-te, multidão cristã, a ti não deverá falhar, pois Deus te ajuda sempre, ainda que tenhas que suportar muitas adversidades. Não deves desanimar, Ele ajuda em todo sofrimento. Que assim seja, que possamos fazer desta quinta-feira um dia abençoado. Então tome decisões que abençoem a ti, sua família e ao próximo. Uma abençoada quinta-feira a todos nós.